Então, vamos lá. Área quadrado, retângulo e paralelogramo. Quadrado. Que é a nossa primeira figurinha, figura mais perfeitinha nos quadriláteros. Então, lembrando que o meu quadradinho, ele tem que ter, ó. Essa indicação que eu faço dos tracinhos, gente, é que como eu fiz sem régua, eu estou indicando que tem a mesma medida, tá? E aqui eu vou indicar o ângulo de 90 graus para falar que é um quadradinho. Então, ó, quadrado. Imagina que aqui a gente tem uma base, que eu chamo de B, e eu tenho uma altura, que eu chamo de H. E aí, qual que é a teoria dos nossos quadradinhos? É que os quatro ladinhos têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, eu posso falar que a minha base é exatamente a minha altura, né? Os dois têm o mesmo valor. E eu posso falar que isso também corresponde ao lado, porque é o lado do quadrado, né? Ele só tem um ladinho. E aí, quando a gente pensa em área, a gente vai pensar em alguma coisa de segunda dimensão. Como assim? A unidade de área, a gente pode falar que é o UA, né? Unidade de área, ou toda a unidade do metro quadrado e seus submúltiplos ali. Decímetro quadrado, centímetro quadrado, que a gente viu esses dias para trás. Mas se precisar converter, a gente volta um pouquinho. Então, beleza. Esse m ao quadrado quer dizer o quê? Que eu multipliquei uma coisa que eu tinha em metro vezes outra coisa em metro. Então, toda vez que a gente pensar em área, eu estou pensando em multiplicação de alguma coisa. Então, toda fórmula de área vai acontecer uma multiplicação. Quando a gente pensa em área de quadrado, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no padrão dessas três figuras, que elas são bem parecidas. Qual que é o padrão? Base vezes altura. Então, a área é base vezes a minha altura. Beleza. Só que aqui a gente viu que a base é a mesma coisa que da altura, que é a mesma coisa do meu lado. Então, quando a gente procurar essa questão da área do quadrado, vai aparecer que é lado vezes lado, ou simplesmente que a área do meu quadradinho é lado ao quadrado. Então, da onde surgiu essa fórmula? De fazer essa multiplicação da base vezes a altura. Quando a gente falar de retângulo, eu vou pensar no mesmo sentido, ó, retângulo. Então, eu vou pensar no desenhozinho do retângulo lá. E aí, eu vou colocar os símbolos aqui, porque, igual eu falei, estou sem régua. Então, eu preciso identificar para qualquer um entender que eu tenho 4 ângulos de 90 graus e que eu tenho esses dois pares de paralelas, que no caso aqui são diferentes. E aí, eu vou pensar na mesma coisa. Ó. Eu tenho uma base e tenho uma altura. A área do quadrado não era base vezes altura, e depois a gente substituiu por lado. A área do retângulo é o quê? A mesma coisa. É base vezes altura. Mesma coisinha, tá aqui, pronto, sucesso. E por último, nossa área de hoje vai ser a área do paralelogramo. Então, vou fazer o desenho dele aqui. E aí, toda vez que aparecer o paralelogramo, vocês vão imaginar essa seguinte situação aqui comigo, pra vocês poderem entender da onde veio essa fórmula aqui. Aqui é a altura, né? Que é o meu H. Aqui é a base, que é o meu Bzinho. Imagina que eu pegasse esse paralelogramo e fizesse isso aqui, ó. Recortei esse triângulo aqui. E pegasse esse triângulo e passasse para cá.
Aqui, gente, não ficou perfeitinho, porque eu tô sem régua, tá? Mas com régua vocês iam ver que ia dar a mesma coisa. Então, eu tirei esse pedacinho daqui, passei para cá. Toda vez que a gente faz isso no paralelogramo, a gente consegue observar um retângulo. Então, o que é um paralelogramo? É como se fosse um retângulo que eu cortei a pontinha de um lado e passei emendando no outro. Então, qual que é a fórmula da área desse retângulo? Base vezes altura. Então, qual que é a fórmula da área do paralelogramo? Base vezes altura. É a mesma coisa? É. O paralelogramo veio do retângulo, eu só mudei um pedacinho de lado. Então, por isso que as nossas fórmulas dessas três figuras são o quê? As mesmas. Todas vêm de base vezes altura. Então, são as três figurinhas mais parecidas dentro da geometria. As três têm como área base vezes altura. No quadrado, a gente vê esse lado ao quadrado, mas por quê? Porque a base e a altura têm a mesma medida, que é o lado do meu quadrado. Mas se vocês guardarem que é base vezes altura, tá errado? De jeito nenhum. Se vocês lembrarem que o quadrado tem a mesma medida aqui, posso fazer base vezes a altura que vai dar a mesma coisa. Então, essas três figuras de hoje têm, em tese, a mesma fórmula para calcular a área delas, que é esse preenchimento lá dentro. Ok?